Bem-vindos à terceira JATRAD, Jornada Acadêmica de Tradução e Interpretação do curso de Bacharelado em Tradução do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. Conheçam nossa comissão organizadora: Marileide Dias Esqueda, Francine de Assis Silveira, Cíntia Beatrice Costa. E agora conheçam nossos anfitriões e palestrantes: Alexandra Frazão Ceuane, Alisson Entrequim, Ana Luísa Barbosa Rodrigues, Beatriz Curti Contessoto, Carolina Miranda Aleixo, Carol Pimentel, Érico Assis, Gustavo Mateus Pires, Everton Rodrigues Fernandes, Igor Lourenço, Karine Souto, Laura Silva Dulce, Luísa Dias de Almeida, Marcelo Henrique de Freitas, Marina Araújo Vieira, Michel Dornes, Monique Sal, Patrícia Jimenez Camargo, Paula Arbex, Sabine Gorovitz, Sheila Castilho, Silvana Maria de Jesus, Stefano Pascoal, Tereza Dias Carneiro. Conheçam também nossos apoiadores: Abel Traduções, DATRAD, GTEC e GEST. Fiquem agora com a nossa mesa redonda sobre terminólogos no mercado de trabalho. Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos à terceira JATRAD 2025, Jornada Acadêmica de Tradução e Interpretação, promovida pelo curso de Bacharelado em Tradução da Universidade Federal de Uberlândia. É uma honra poder receber a todas as pessoas em um evento tão importante para o nosso curso, nosso instituto, nossa universidade. A terceira JATRAD conta com mais de 250 inscrições, 57 propostas de apresentações em comunicações científicas, 23 palestrantes, sendo 20 nacionais e 3 internacionais. Estamos considerando você como palestrante internacional, Beatriz. Muito obrigada, então, por vocês fazerem parte da terceira JATRAD, que neste ano de 2025 tem como tema Vozes Inscritas. Trajetórias, desafios e oportunidades na construção do tradutor e do intérprete. E esse é um tema pensado para 2025, com esse objetivo de não deixar nenhuma voz de fora, nenhuma vertente de fora, embora a gente tenha uma semana restrita, né? De estudos, mas a gente tenta, na medida do possível, contemplar subcampos que nas JATRADs anteriores a gente não conseguiu. Então, eu sou Marileide Esqueda, sou professora do curso de bacharelado em tradução aqui da UFO e também do programa de pós-graduação em estudos linguísticos. E começo agradecendo você, Beatriz, por ter aí se disponibilizado a vir aqui para a nossa jornada, pelo seu tempo, pela sua dedicação aí na preparação da palestra de hoje. E eu vou começar fazendo uma apresentação sua. Se eu me esquecer de alguma coisa, depois você, por favor, complemente. Então, o título da palestra de Beatriz é Terminólogos no Mercado de Trabalho, Profissão Recente ou Desconhecida? Né, uma pergunta que já nos deixou todos intrigados, né? Que bacana, vamos então conhecer. Possivelmente mais desconhecida, né? Porque recente nem tanto, né? Ok, então Beatriz Fernandes Curticotessoto, é isso, né? É pesquisadora associada no Sistema Terminologia e Tradução, ao Centre de Recherche em Linguistique Appliquée, antigo Centre de Recherche em Terminologia e Tradução da Universidade, Université Lumière Lyon 2, né? Paris, Lyon, na verdade, né? França, onde desenvolveu um pós-doutorado entre os anos de 2022 e 2023.
Paris 3 é depois, né, Beatriz? Ok. É pós-doutor em terminologia diacrônica pela Universidade de São Paulo, USP, onde mantém vínculo como pesquisadora convidada, integrando as equipes do projeto Desenvolvimento Científico no Português Brasileiro, a neologia na linguagem cotidiana e em áreas de especialidade. E atua nesse grupo como responsável pela terminologia da virologia e do projeto Estudo e Divulgação da Terminologia da Covid-19. É doutor em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual Paulista, Unesp, aí de São José do Rio Preto, né? E também realizou nesta mesma instituição, então, seus estudos de pós-graduação e durante o seu doutorado fez uma pesquisa na Université Sorbonne Nouvelle em Paris 3, agora sim é Paris 3, né? É também especialista em terminologia pela Universidade Pompeu Fabra, da Espanha, e bacharela em letras com habilitação de tradutor francês e espanhol também pela Unesp. Como pesquisadora, atua na área de linguística com ênfase em terminologia diacrônica, tradução especializada e acessibilidade terminológica. Quando a gente, né, lê um currículo como esse, a gente olha para trás, nossa, como eu produzi pouco, né, estudei pouco. Muito bacana, parabéns por sua trajetória, antes de mais nada. Bom, antes de passar a palavra a você, Beatriz, eu só gostaria de avisar a todos que a professora Francine iria fazer a mediação das interações aqui com a Beatriz, mas ela não pôde estar nessa noite por razões de um compromisso familiar, ok? Bom, aos participantes, como sempre, nós vamos disponibilizar o formulário lista de presença daqui a pouquinho no recurso do bate-papo. E as perguntas também para a Beatriz poderão ser feitas neste mesmo recurso, né, que é o recurso do bate-papo, e também no Q&A, aí, né, nas perguntas e respostas, né, que aí a Beatriz resolve como é que ela vai respondendo aí as questões. Ok? Então é isso, Beatriz, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua dedicação. A gente, né, já estávamos sabendo dos seus compromissos, mas a gente também tem muito a agradecer pela disponibilidade, né? Ok? Então, passo a palavra a você, vou me retirar aqui da tela, depois a professora Silvana também, que é da área de terminologia, está aqui com a gente, o professor Igor também, que não é da área de terminologia propriamente, mas entende e muito do ferramental terminológico aí das ferramentas, ok? Então, estou por aqui se você precisar de mim. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada, Mari, pela apresentação e queria agradecer muito também o convite, né, por terem proporcionado esse espaço para dar voz, para que eu pudesse falar sobre essa profissão, né, que muito me é cara, que é a profissão dos terminólogos. É raro a gente ver um espaço que a gente possa falar sobre ela e trazer exemplos, né, de como é possível atuar no mercado como terminólogo, e eu pretendo explorar isso com vocês, dar alguns exemplos de como eu venho trabalhando também nesse sentido, e espero que seja de grande contribuição para os alunos, né, poderem enxergar outras possibilidades de atuação também. Então, muito, muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite, é um prazer estar com vocês, e vou fazer uma autodescrição, foi recomendado que eu fizesse, né, para mim. Então, eu sou a Beatriz, eu tenho a cor da pele clarinha, assim mesmo que eu tome sol, sempre fica clarinha, ou no máximo vermelha. Estou usando um batom na cor rosa meio queimado, tenho os olhos verdes, os cabelos loiros lisos, né, compridos, assim, mais ou menos tamanho médio. Estou usando um fone de ouvido branco, um brinco com argola dourado, pequeno. E aqui em São José do Rio Preto, vocês sabem, não é uma cidade que faz frio, mas está fazendo frio por esses dias por aqui, não é muito comum. Então, por isso eu estou usando, né, um cachecol na cor azul clarinha e um casaco jeans na cor cinza escura, quase preta, né? E é um prazer estar aqui com vocês hoje mais uma vez. Obrigada, viu? Então vamos lá, vamos responder essa pergunta até o final, né, da minha apresentação. A Mari já me apresentou,
Mas eu só vou recuperar algumas informações, na verdade, para contar para vocês o meu histórico de uma perspectiva que não está, né, no Lattes, não aparece, né, assim, do meu olhar, né, do que aconteceu e por que que eu estou aqui hoje falando sobre isso com vocês, tá bom? Então, para vocês saberem, eu fiz graduação em tradução na Unesp de São José do Rio Preto, eu me formei há 11 anos atrás. Na época, quando eu entrei na graduação em tradução, eu entrei com toda a certeza absoluta de que eu seguiria a carreira de tradução literária, eu tinha certeza absoluta que eu faria isso. E aí, no meio do caminho, eu conheci a terminologia através de uma disciplina que eu fiz na minha graduação. Achei muito interessante, gostei bastante, decidi fazer iniciação na área, pensando em trabalhar com terminologia jurídica na época, com a professora Lídia Barros. Talvez alguns se lembrem desse nome, né? Apesar dela já ter se aposentada há um tempo, mas a produção dela é até hoje muito é referência, né? Até hoje, uma querida. E decidi estudar sobre isso pensando, talvez eu seja tradutora juramentada, então é uma via, né, para poder aprender algo a mais e me especializar nisso. Quando eu me dei conta, eu já estava apaixonada pela terminologia, pela área mesmo. Segui a pós-graduação, por isso eu fiz doutorado também na Unesp São José do Rio Preto, também na área de terminologia, e fiz um pós-doutorado, terminei o ano passado, e tive a oportunidade de fazer uma parte desse pós-doutorado em Lyon, foi onde eu conheci os meus colegas com quem eu trabalho hoje, e também fiz uma especialização em terminologia pela UPF, na Universidade Pompeu Fabra, e essa especialização foi muito interessante porque foi um primeiro contato que eu tive de formação que não fosse stricto sensu, né, que não fosse científica, de pesquisa, né, foi uma especialização voltada para profissionais mesmo. Então, foi esse meu primeiro contato com outras pessoas que trabalhavam com terminologia no mercado. E isso me abriu os olhos para uma possibilidade de atuação que não fosse só a de pesquisa acadêmica que eu gosto tanto, né? Porque não também não estar no mercado. Hoje, então, eu trabalho com o pessoal de Lyon como representante do português. É um centro de pesquisa relativamente grande em termos de quantidade de línguas que são contempladas lá, mas por incrível que pareça, o português não é. E então, quando eu fui para lá, e fiz o contato com eles e conheci, enfim, veio o convite para que eu continuasse sendo parte do centro de pesquisa e continuasse atuando. Por um tempo eu fiquei na França, depois voltei para cá, agora estou no Brasil, mesmo à distância, colaborando com o português como tradutora, mas principalmente como terminóloga. Tá? É, então, eu sou tradutora, sou professora de francês também, sou terminóloga, e como terminóloga, eu tenho essa vontade de difundir, de falar mais sobre a profissão, muito forte em mim, já tem alguns anos, e eu comecei a fazer isso mais ativamente pelo Instagram. Então, eu até deixei aqui, quem quiser entrar lá, me seguir, apoiar e acompanhar. Não publico tanto quanto eu gostaria, porque não dá tempo, mas o que eu tenho conseguido fazer, eu faço para divulgar justamente a área, para que outras pessoas aqui no Brasil conheçam a profissão de terminólogo e o que que a gente pode fazer, o que a gente faz, o quanto a gente pode ser relevante em vários contextos. E como terminóloga, eu tenho trabalhado em contextos institucionais e governamentais, eu vou dar esses exemplos para vocês, né, do que eu tenho feito, e também em contextos, que eu chamei aqui de contextos mercadológicos, né, então pensando mais no mercado de trabalho, né, como PJ, né, o que eu tenho feito, tá bom? Mas antes de entrar nesses exemplos de atuação, de possibilidades, eu acho importante a gente partir do mesmo ponto, né, de início, do mesmo ponto de partida, que é o que é a terminologia, né? A terminologia, talvez a maior parte de vocês saiba disso, é um termo que tem dois sentidos, né? Tanto se refere à disciplina científica, a área que estuda as linguagens de especialidade, não só os termos, mas também os fraseologismos, enfim, os próprios gêneros textuais, tantos aspectos relacionados às linguagens de especialidade, são vários aspectos, a terminologia como a disciplina científica, vinculada à linguística aplicada, mais precisamente, né? E a outra acepção de terminologia, do termo terminologia, é aquela que se refere ao conjunto de termos de uma determinada área, especialidade, né? Então, quando a gente fala terminologia do direito, a terminologia da medicina, por exemplo, né? É nessa acepção que a gente, é a essa acepção que a gente se refere.
talvez seja a acepção mais conhecida pelas pessoas em geral, né, na sociedade, digamos assim, do que a primeira. E aí, aqui no Brasil, acabou se consolidando é, muito em função desse livro que foi publicado, né, pelas professoras Maria da Graça e Maria José, que são duas grandíssimas terminólogas, duas grandes referências que a gente tem no Brasil. A gente tem essa sorte de tê-las aqui. E nesse livro delas, elas sugeriram que a terminologia que se referisse à disciplina fosse grafada com T maiúsculo e a terminologia que se refere ao conjunto de termos fosse grafada com T minúsculo. Então, vocês vão ver isso nos slides, tá bom? Isso é algo que se consolidou no Brasil, é adotado, a gente faz assim, fora do Brasil nem tanto, é muito comum a gente ver em textos acadêmicos, né, principalmente, a terminologia com T minúsculo, né, em diferentes línguas, seja em inglês, em francês, em espanhol, tá bom? E aí os terminólogos, né, o que são? Como eu levanto a bandeira, né, de dizer que eu sou terminóloga, poxa vida, são tantos anos estudando e trabalhando com terminologia, que é dizer que eu sou tradutora, dizer que eu sou professora de francês, eu digo também, mas antes disso eu digo que eu sou terminóloga, e todo mundo me olha como se eu fosse um ET, extraterrestre, né? O que que você faz? Tipo isso, né? O que são os terminólogos? Onde vivem? Do que se alimentam? É basicamente essa impressão que todo mundo tem. E aí eu explico o que eu trabalho, o que eu faço, para as pessoas, todo mundo, ah, que legal, não imaginava que existisse, né? Isso e tal. Acho que quanto mais nomes as coisas a gente dá, mais a gente difunde, né? Eu sempre fui a favor disso, né? Eu sempre fui contra a simplificar tanto. A gente tem que dar os nomes e depois explicar se a gente leva informação para as pessoas. E aí, aqui, para a gente discutir hoje, eu trouxe duas visões sobre, então, o que é, né, o termo terminólogo, como que a gente poderia definir, quem seria esse terminólogo. A primeira definição para terminólogo é uma visão, traz uma visão mais tradicional, como sendo aquele que dá nome a um processo, né? Então, aquele profissional que ele vai criar uma expressão linguística para dar nome a um processo, a um conceito, a uma nova descoberta, né? É uma visão, para mim, bastante restritiva do que um terminólogo pode fazer, mas é uma visão mais tradicional e tem um porquê, né? Um porquê dela existir. Assim, claro que os termos, né, as terminologias, os termos sempre existiram, né, sempre, desde que a linguagem humana existe. E a percepção humana de que algumas palavrinhas, elas são diferentes de outras, dependendo do contexto, também existe há bastante tempo, né? Se a gente pensar lá atrás, na Grécia Antiga, com os filósofos gregos, as pessoas, elas tinham essa noção, mas não se estudava propriamente isso antigamente. Isso demorou para acontecer. Isso é mais recente. A própria linguística, né, mais recente. Mas a gente consegue voltar, pelo que a gente tem de registro, de informação, de estudo sobre a história da terminologia, a gente consegue voltar para o século XVIII, que foi quando especialistas, como esses que eu coloquei aqui no slide, o Lavoisier, por exemplo, o Linné, são especialistas da área da química, da botânica. Esses profissionais, eles começaram a ter uma preocupação sobre como criar os termos que denominariam as descobertas deles. Essa consciência, essa preocupação e começar, de fato, a tentar sistematizar isso. Então, isso começou a acontecer no século XVIII com eles, com os próprios especialistas. Eles eram os terminólogos nesse momento. No século XIX, mais para o final do século XIX, a gente teve um período aí de grande efervescência, né, tecnológica. Se a gente pensar até no contexto europeu, com a Belle Époque, começou no final do XIX, início ali do século XX, foi um momento em que havia vários congressos, encontros, reuniões científicas entre esses especialistas que vinham de diferentes países. E aí, então, começou-se a haver uma consciência e uma necessidade bem expressa e clara para eles de que deveriam ser estabelecidas nomenclaturas internacionais, para que eles conseguissem conversar entre si. Então, essa visão mais assim, não só de criar o termo, mas criar um termo que fosse padronizado e harmonizado, começou aí, nessa época, no final do século XIX. Tanto é que o registro que a gente tem, que é início do século XX, foi quando houve a publicação do primeiro vocabulário terminológico
com esse objetivo, né, visando a padronização da área da eletrotecnologia, por essa comissão, né, a Comissão Internacional de Eletrotecnologia. Isso em 1906. Depois disso, a gente teve o quê? Primeira Guerra Mundial, né, e várias coisas aconteceram. E foi só lá na década de 30, no século 20, que aconteceu um marco, né? Um marco para a terminologia, principalmente para nós aqui no Brasil que estudamos terminologia, a gente considera que foi a tese, né, a defesa de doutorado que aconteceu na década de 30. A gente considera esse momento como um marco inicial da terminologia com T maiúsculo, né, a disciplina científica. O Eugene Wüster, ele era um engenheiro, é um engenheiro austríaco, não era? Então, assim, a terminologia, quando ela surge desassociada da linguística, né, uma disciplina à parte. E, e ele, por que que ele resolveu, foi a primeira tese sobre isso, né, por que que ele resolveu estudar sobre isso? O que que acontecia com o Wüster? Ele trabalhava numa indústria e ele percebia que tinha muito problema de comunicação entre os funcionários que trabalhavam ali. Problemas que causavam prejuízos, né, que causavam lentidão, enfim, erros e tudo mais. Então ele pensou, por que não tentar propor um método, né, algo que pudesse ajudar para que essa comunicação ela seja mais assertiva, ela seja mais padronizada. Então foi por isso que ele resolveu estudar e se dedicar para criar algo que pudesse se ocupar disso. E foi nesse contexto que a terminologia surgiu. Não sei se todos lembram que o Wüster, anos mais tarde, ele sistematizou toda a metodologia, né, o método, os métodos que ele desenvolveu na tese dele um pouquinho mais tarde, que foi o que fez surgir o que a gente conhece hoje como teoria geral da terminologia, né, TGT, que é a primeira teoria que a gente tem na terminologia. Alguns pesquisadores mais atualmente, eles têm voltado para os trabalhos do Wüster e retraduzido esses trabalhos. E eles têm visto, assim, tem sido levantada uma questão na área, que o Wüster não queria muito bem propor uma teoria, mas mais uma metodologia. Mas ainda assim, a gente considera a teoria geral, a terminologia com esse nome desse jeito, a TGT, e ele como sendo o pai da terminologia. Como a TGT tinha esse viés mais padronizador, né, de se preocupar com que a linguagem especializada ela fosse mais padronizada e ela é, fosse completamente não livre, né, mas que a variação ela fosse de alguma forma tirada da comunicação, essa visão mais padronizadora e normativa da terminologia que surgiu aí na década de 30 com a defesa dele, que depois fez surgir a TGT lá na frente, também influenciou a criação do Comitê Técnico 37, que eu trago aqui para vocês, da Associação Internacional de Padronização, a ISA. Talvez vocês não tenham ouvido falar sobre a ISA, mas com certeza vocês já ouviram falar sobre a ISO, tenho certeza absoluta. A ISA, ela foi a precursora da ISO. Então, o que que aconteceu? Esse comitê foi criado mais ou menos no final da década de 30 ali, e logo em seguida, né, pouco tempo depois, a Segunda Guerra Mundial eclodiu, né? E aí, com a Segunda Guerra Mundial, obviamente, todo mundo ali no contexto europeu estava né, com a atenção voltada para isso, claro, e só depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, chegou ao fim, e aí os trabalhos relacionados à terminologia voltaram a acontecer, e a ISO substituiu a ISA. Então, é interessante dizer que, né, essa ISO, né, as normas ISO, até hoje elas existem para padronizar diferentes processos, diferentes métodos. Ela surgiu por uma influência da terminologia da tese do Wüster. Tamanha a influência disso na época, tá bom? E depois, lá na década de 90, mais ou menos, outras teorias, outras vertentes terminológicas surgiram, vertentes que vieram até com críticas muito ferrenhas, né, à TGT, propondo que a variação ela deveria sim ser estudada, deveria sim ser considerada. E nós que somos tradutores, né, a gente sabe o quanto é importante quando a gente encontra um glossário, ou um dicionário, ou alguma obra
de referência que explique as variações, né, e que dê contextos para a gente saber na hora de traduzir qual que é a melhor opção para traduzir aquele determinado termo, aquela determinada expressão. Essa consciência, né, da importância da variação, ela vem na década de 90 e a TGT ela foi muito rechaçada por essas teorias que surgiram depois, na socioterminologia, teoria comunicativa da terminologia, e dentre outras vertentes, como a própria terminologia diacrônica, que é a que eu me especializei nos últimos anos, que eu gosto muito, terminologia textual, teoria sociocognitiva da terminologia também, enfim, todas elas partem do princípio de que a variação ela é necessária, ela deve ser estudada de alguma forma e cada uma vai propor de um jeito, né? Mas aí uma pergunta que eu trago nesse slide é, mas a padronização, né, ela é polêmica ainda hoje? Será que é tão ruim assim? E a reflexão que eu trago para vocês é a de que depende. Depende do contexto, a padronização ela é sim necessária, ela é sim importante, né? E um contexto que eu trago aqui é o contexto da aviação. A gente tem o termo Mayday, que é um pedido internacional de ajuda. Eu espero que nunca ninguém tenha escutado esse termo em algum momento na vida real, só na ficção, né, em filmes, essas coisas assim. E é um termo que ele é usado internacionalmente, é um termo que não tem variação, ele não tem variação, não pode ter. Ele vem do francês, né, de m'aider, que é me ajude em francês, e ficou Mayday para o mundo inteiro, né, não pode ter variação. Então, em alguns contextos, realmente a variação ela não pode acontecer, né, e tá tudo bem. Então, esse movimento também do tá tudo bem veio para a TGT mais recentemente, nos últimos anos aí. E já que a gente já chegou mais recentemente, agora eu trago uma outra visão sobre quem é o terminólogo, uma visão mais recente com a qual eu concordo mais, né? Que é essa visão de que o terminólogo é qualquer profissional que lide com terminologias, qualquer um. Tem uma visão muito mais ampla, não só aquele que vai criar os termos quando for necessário criar, mas que vai fazer gestão terminológica, que vai, de repente, fazer algum manuseio, né, dos conceitos dos termos, alguma função, vai desenvolver dicionários, vai desenvolver glossários, enfim, são várias as possibilidades, vocês vão ver com os exemplos que eu for trazer aqui para vocês. Mas se todo profissional que trabalha com terminologias é um terminólogo, então isso quer dizer que esse profissional, ele está, me parece, sempre mascarado, né, por trás de outras profissões. Né? A primeira profissão é a profissão de tradutor, sem dúvida alguma. Né? A Krieger, a Maria da Graça, fala isso nesse texto dela de 2006. No topo da cadeia dos profissionais que tem de trabalhar com terminologias está o tradutor, e não é só o tradutor técnico. Hoje em dia, né, com a visão mais atual que a gente tem de terminologia, como sendo não só os termos de áreas mais técnicas, mas também se a gente pensar no contexto literário, né? Se a gente pensar em obras literárias em que existe ali um léxico muito particular daquela obra, aquele léxico que está ali e que faz construir todo o sentido daquela obra, a gente pode sim considerar aquele léxico como sendo uma terminologia específica daquela obra literária ali. Não só as obras literárias também que trazem termos técnicos, né, como Viagem ao Centro da Terra, que eu acho que é o exemplo mais clássico, né, Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne, traz uma série de termos técnicos da geografia, enfim, vários, mas não só isso. Então, tradutor, depois a gente tem o documentalista, o redator técnico, responsáveis por elaboração de manuais técnicos, por exemplo, dentre outras atividades mais informatizadas, né, relacionadas a bancos de dados, processamento de linguagem natural, enfim. Aqui eu trago uma lista, não exaustiva, desses profissionais que podem ser terminólogos, né? Então, o terminólogo ele pode estar ali junto, né, num papel de cientista pesquisador, como eu, como outros colegas que fazem pesquisa em terminologia, ele está, com toda certeza, junto com o profissional de tradução, com o tradutor, não só com o tradutor técnico, né, mas em outros contextos também. Ele também está junto com os especialistas em geral, porque é uma série de especialistas que não têm uma formação nem em letras, né, nem em linguística, nem nada disso, mas que precisa lidar
com as terminologias de alguma forma. Se a gente pensar, por exemplo, em profissionais da área da saúde que precisam criar cartilhas voltadas, às vezes, para pessoas leigas em geral, sobre vacinas, por exemplo, esses profissionais, espero que em algum momento tenham feito alguma formação relacionada à terminologia. Não sei se é bem o caso, mas deveriam ter sido, mas nem sempre isso acontece. Só para dar um exemplo de um profissional que é um pouco longe do contexto linguístico, assim, de letras, né? Mas tem uma série de especialistas, todos eles que têm que lidar com terminologia de alguma forma, podem ser terminólogos também. Os professores de idioma, né, principalmente quem for dar aula de línguas com fins específicos, né, seja a língua materna, sejam línguas estrangeiras. Em alguns cursos de licenciatura em letras, eu vejo que a terminologia ela é abordada, mas não são todos que a terminologia aparece, infelizmente, mas seria muito bom se aparecesse, porque daria ferramentas muito interessantes para esse professor, que na hora que ele for dar aula, na hora que ele for entrar para o mercado, ele vai sim ter que dar muitas vezes aula de inglês com fins específicos, de francês com fins específicos, né, para um aluno que queira aprender aquele idioma na área de trabalho dele, mais especificamente, não só a língua estrangeira, de uma forma geral. Eu fiz e faço muito isso, né, como professora de francês. Tem o redator técnico, documentalista, biblioteconomista, cientista da informação, que são profissões mais óbvias, né? Que trabalham com terminologias também. E, em tese, todos esses profissionais, para lidarem com terminologias, eles deveriam pelo menos ter algumas ou todas, né? De preferência, todas essas competências, eu tenho que listar pelo menos as principais, a meu ver, tá? Também não é uma lista exaustiva de competências importantes para os terminólogos é, atuarem em diferentes contextos, né? Eu vou explorar cada uma delas, então a gente tem as competências cognitivas e linguísticas, terminográficas e documentais, interdisciplinares e colaborativas, técnicas digitais, éticas, críticas, sociais. Então, eu vou explanar um pouquinho cada uma delas. A primeira, para mim, é a principal, né? Essa capacidade de análise linguística, de ter esse conhecimento na análise linguística, morfossintática, semântica e pragmática, o domínio da variação terminológica, né? Então, saber entender sobre o que é a variação, sobre sinonímia, polissemia, neologia, sobre equivalência interlinguística também, né? Equivalência terminológica, que não é a mesma coisa que tradução. Pode ser um tipo de tradução, talvez, mas não é exatamente a mesma coisa. Você buscar equivalência é uma outra, tem um processo específico para isso. Então, conhecer isso na hora que for fazer materiais multilingües. O conhecimento em linguística textual, em análise discursiva, né, análise de discurso, não do discurso, mas entendendo que aqueles termos eles estão ali, eles estão em contexto, eles não estão isolados, né, completamente isolados fora de contexto. Então, compreender o uso real desses termos, incorpora, textuais de preferência, né, capacidade de compreensão e produção de definições terminológicas adequadas, de forma muito responsável, tendo em mente quem que é o público, né, quem que vai ler aquelas definições, para que vai usar aquelas definições, ter uma consciência também metalinguística para refletir sobre os sistemas conceituais que os termos representam, mas não só uma consciência, mas também desenvolver a habilidade que é necessária para poder criar esses sistemas conceituais, né, até ontologias, o terminólogo também faz isso. Com relação a competências terminográficas e documentais, mais precisamente, então, habilidade para organizar e gerir bases de dados terminológicos e glossários, ter um domínio, um conhecimento de normas e padrões terminológicos internacionais, como as normas ISO, dentre outras, conhecer ferramentas de gestão terminológica. Eu trouxe esses 3 exemplos aqui, né, como o Termostat, Sketchange, Ventoconf, mas tem várias outras. Capacidade de lidar com fontes especializadas, documentos técnicos, prestação de termos, e não só uma capacidade, mas também um senso crítico na hora de lidar com essas fontes, porque nem sempre a gente pode confiar nessas fontes 100%, né? Por que que eu falo isso? A gente, quando vai fazer uma pesquisa terminológica, a gente sempre recorre a dicionários, por exemplo, especializados daquela área que já existem, para entender o conceito daquele termo, ajudar ali, né, na construção daquele sistema conceitual que a gente está fazendo. E nem sempre aquela obra ela foi, de fato,
elaborada com rigor terminográfico. E aí a gente encontra várias falhas, vários problemas de definição, de estruturação. Eu também tenho esse senso crítico, né? Um senso crítico também relacionado à questão de evolução, né, das terminologias. Os termos mudam com o passar do tempo, os conceitos mudam com o passar do tempo. Então, será que aquilo que está naquele dicionário naquele ano é o que quer dizer isso hoje em dia mesmo? Né? Enfim, então esse senso crítico é muito importante. E o conhecimento de todos os métodos, né, metodologia relacionados ao estudo e ao trabalho com linguagem de especialidade e sua estruturação conceitual. Com relação às competências interdisciplinares e colaborativas, é sempre importante o terminólogo ter um conhecimento básico nas áreas cujas terminologias ele vai trabalhar. Obviamente que não dá para ser especialista em todas essas áreas, né? Eu, como terminólogo, trabalho com diferentes áreas. Por isso que, para mim, a primeira etapa sempre é fazer um estudo, uma pesquisa que seja mínima sobre aquela área. Não só a grande área, né, como direito, medicina, mas a sub-área propriamente, com a qual eu vou trabalhar. Conhecer um pouquinho mais como ela se organiza, né, quais são, como que é a estruturação ainda geral daquela área, para entender um pouco melhor. Isso clareia mais para quando a gente for fazer o trabalho terminológico. Primeira etapa sempre. Habilidade para dialogar com especialistas, né? Quando os terminólogos não são os próprios especialistas, mas até quando são, né? É sempre importante ter a validação de termos, dos conceitos, uma etapa importante no trabalho, no trabalho terminológico. Ter uma competência em tradução especializada, especialmente em contextos multilinguísticos ou interinstitucionais. E aí, o quanto a formação em tradução, ela é um diferencial do terminólogo quando ele vai ao mercado. Para quem não tem essa formação em letras, em tradução, e vai atuar com as terminologias, nesses contextos, especialmente interinstitucionais, que são, talvez aqui no Brasil não seja tão comum, mas na Europa é extremamente comum, né, por conta das fronteiras serem muito próximas, né, da comunidade europeia ser muito próxima, e ter os órgãos, né, que cuidam da gestão terminológica, isso é muito comum. E para quando alguém que não tem a formação em tradução tem que atuar nesse contexto, é bastante difícil, bastante difícil. Ter uma sensibilidade socioterminológica, então saber que a gente precisa sim considerar as variações culturais, as variações regionais, históricas no uso dos termos, ter essa sensibilidade, essa consciência e respeito a isso também. Por isso que sempre ter em mente com quem eu estou falando, com quem eu vou falar, com quem o meu trabalho vai dialogar depois que ele ficar pronto, é extremamente importante para a gente saber como a gente organiza esses dados. E as habilidades relacionadas à gestão mesmo do trabalho terminológico em si, né? Essa gestão vai depender muito do contexto em que esse trabalho vai acontecer. Eu vou dar alguns exemplos depois. Um exemplo que eu posso dar num contexto de tradução, a gente pensar em agências de tradução, né? O terminólogo, às vezes, ele está lá não como nome, o tradutor, né, que é terminólogo, não com o nome de terminólogo, às vezes terminologista, eu já vi, que é aquele que vai ficar responsável justamente por esse trabalho de gestão terminológica ali, né, da equipe. Então, isso acontece né, nesse contexto assim, mas em outros também, que depois eu vou mostrar para vocês. Competências técnicas digitais, eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente o que eu queria salientar é a relevância de saber lidar com corpora, né, e com software de extração terminológica, que é fundamental. Sem isso a gente não consegue trabalhar, não dá mais para ficar como era há 30, 40 anos atrás, né, que era feito tudo na mão. Hoje em dia a gente precisa saber trabalhar com essas ferramentas, ajuda demais o nosso trabalho. Capacidade de construir corpora também, especializados de saber como organizar esses corpora, como dividi-los em subcorpora, né, e aplicar os métodos também para a extração terminológica, mineração textual, também é fundamental. E por fim, o que para mim é uma competência que toda profissão tem que ter, né? Sempre ter essa questão da postura ética, dessa capacidade crítica, esse compromisso, no caso aqui com acessibilidade e divulgação, né, do conhecimento especializado, pensando na acessibilidade terminológica, mas um compromisso com o público-alvo do trabalho, né, com aquilo que a gente está fazendo, com o nosso objetivo do trabalho. E habilidade também de mediar alguns conflitos conceituais, ou quando tiver diferentes visões numa mesma área e ter que lidar com esses conflitos e como
como colocar isso no trabalho final que vai ser desenvolvido, isso é extremamente importante. E para mim, assim, o mais importante é entender que a terminologia ela sempre importa, né? O termo sempre importa. Então a gente precisa estar, quando a gente vai trabalhar com os termos, a gente precisa ficar muito atento a isso. Por mais que às vezes no quantitativo pode ser que o resultado dê determinada opção que parece ser a opção preferencial e as demais variações. Dependendo do corpus, isso acontece. Mas será que faz sentido naquele contexto? Por que que eu estou dizendo isso? Se a gente pegar, por exemplo, esse segundo tópico, né, que é a capacidade crítica para analisar como os termos moldam representações sociais, eu tenho trabalhado com a terminologia do direito indígena, junto com uma colega, Thalita Serpa, que é tradutora também, socióloga, e a gente tem tentado fazer um trabalho muito bacana de levantamento mesmo, histórico, da terminologia relacionada a esse tema, os temas, né, dos direitos indígenas, na nossa legislação, principalmente, e no direito brasileiro. E é muito claro que o termo índio, por exemplo, é um termo que não deve ser mais usado. A gente deve usar sempre pessoa indígena, dentre outras opções que a gente tem. E se o trabalho ele não for feito com uma seriedade, com essa capacidade crítica, pode ser que isso passe batido pelo volume de informação, pela quantidade de ocorrências, né? Porque o termo índio, por exemplo, ele tem mais ocorrências, mas são ocorrências que datam ali do início dos anos 2000 para cá. Mais recentemente, ele não ocorre mais. Só nesse sentido, a gente ter essa capacidade crítica e esse cuidado, né? Porque, como eu disse, a terminologia ela sempre importa. Se aquela expressão está ali é porque tem algum motivo. Vamos entender por quê, vamos pesquisar, vamos falar com o especialista e vamos chegar na informação correta. E é um tipo de informação, nesse caso mais específico que eu estou falando, que a gente não encontra em dicionários do direito, por exemplo, que a gente tem acesso hoje, né? Enfim. Retomando, então, depois de tudo isso, espero que esteja fazendo sentido para vocês. É, Quais são os caminhos que a gente tem para adquirir essas competências, principalmente, dentre outras, né, que são tão importantes para o trabalho dos terminólogos? A gente tem um caminho que é uma formação voltada para terminólogos linguistas, como eu, né, tem toda essa trajetória que eu tenho, mas a gente também tem um outro caminho, que é o caminho de terminólogos não linguistas. Apesar dessa imagem, ela tá assim, né, fazendo essa bifurcação, não quer dizer que são caminhos opostos, tá? É só para ilustrar que são caminhos um pouquinho diferentes. No caso de terminólogos linguistas, a gente, claro, parte de uma graduação de preferência em letras ou em linguística, em tradução, por exemplo, depois uma pós-graduação que seja em linguística, né, direcionada para terminologia mais especificamente, e somando a isso tudo especializações possíveis, né, em terminologia, engenharia linguística, dentre outras, que é ontologia, que venham a complementar. Para os terminólogos não linguistas, esses eles vão ter diferentes graduações. Vai depender da área, e depois eles vão fazer diferentes pós-graduações e especializações, né? Mas é importante que a formação específica em terminologia ela esteja ali em algum momento, né? Nem sempre ela vai estar na graduação, às vezes ela vai aparecer numa especialização, num curso de extensão, por exemplo, né? É, Às vezes ela vai aparecer numa disciplina, especificamente, na pós-graduação, mas é importante que esteja em algum momento. O ponto em comum, apesar desses dois caminhos diferentes, é a importância de ter uma formação em técnicas em gestão terminológica, na metodologia do trabalho terminológico. Isso é fundamental. Eu trago aqui para vocês dois exemplos de formações, caso alguém se interesse, internacionais. Apesar de serem internacionais, elas são online, então isso facilita, né? Os custos, principalmente. E a que eu fiz é a segunda, que é da Universidade Pompeu Fabra, que foi muito interessante, né? Como eu falei, ela traz uma visão da terminologia relacionada às necessidades profissionais, então sempre tem muita prática, né? Muita contextualização, então muito legal. A primeira, que está aí, que é da Université Savoie-Mont-Blanc, é da França, é uma formação, as duas são, né, formações muito consagradas na área, muito requisitadas, e as duas são feitas não só para quem é linguista, como eu, assim, terminóloga, e tem essa trajetória linguística, mas também por profissionais.
Então, elas têm vertentes diferentes, então, são muito interessantes. Então, fica aqui como sugestões. E no Brasil, se a gente pensar no Brasil, eu não trouxe exemplos, mas a gente encontra não só a possibilidade de ter disciplinas na graduação, em alguns cursos, como também cursos de extensão, né, disciplinas na pós-graduação, algumas especializações. Então, a gente tem universidades no Brasil que promovem isso. É mais fácil de encontrar. Então, achei mais fácil, achei melhor trazer essas duas opções para vocês conhecerem, caso não a conheçam. E aí, eu falando tudo isso, né, dessa quantidade de profissionais que podem ser terminólogos, até parece que é assim, nossa, quantos terminólogos existem, né? Tem muitos. Todo mundo sabe o que é tudo assim muito comum. Na realidade, não é bem assim, infelizmente, ainda, né? Espero que um dia seja, principalmente aqui no Brasil. Fora no Brasil, a gente tem uma situação um pouquinho melhor para os terminólogos, né? Dessa consciência da importância dessa formação específica em terminologia e da atuação desse profissional, dessas competências mais específicas para esse profissional. E tem explicações históricas para isso, né? Então, a Europa, que tem uma maior tradição e mais consciência das atividades que exigem esse conhecimento terminológico, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, que é um exemplo relacionado à Espanha e outro à França. A Universidade Pompeu Fabra, ela fica em Barcelona, que é na região da Catalunha, né? E essa universidade, ela tem um grupo de pesquisa muito forte em terminologia, né? Terminologia, na região da Catalunha, de uma forma geral, é uma área muito relevante, muito reconhecida já. E por quê? Porque eles quiseram que fosse assim? Acredito que não. Mas é porque a história fez com que isso acontecesse dessa forma. Se vocês forem lembrar das aulas de história, né, a Espanha viveu um período de ditadura militar. E nesse período de ditadura militar, o general, né, Franco, ele proibiu o uso de outras línguas que não fossem o espanhol, em contextos institucionais, em contextos públicos, né, oficiais, só podia usar o espanhol. E isso foi uma realidade que se manteve por cerca de 30, 40 anos, alguma coisa assim. Então, imaginem as outras línguas, né, de outras regiões, como a região da Catalunha, né, onde a gente tem o catalão, ficou décadas sem poder aparecer nesses contextos. Então, as línguas, elas se estagnaram de certa forma, né? Quando a ditadura militar caiu e que essas regiões elas reconquistaram seus autogovernos, uma das primeiras atividades, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi justamente implementar uma política linguística de recuperação, de revitalização dessas línguas. E na região da Catalunha foi exatamente isso que aconteceu lá na década de 80, a Maria Teresa Cabré, que é a responsável por uma das teorias da terminologia, né, a teoria comunicativa da terminologia, ela liderou o grupo, o Termicat, na época, que foi criado justamente para poder fazer essa revitalização do catalão. Então, não à toa que, né, nesse lugar, a terminologia ela é tão importante. E na França não aconteceu isso, mas a França ela sempre teve, o governo francês sempre teve uma preocupação de proteger o francês em relação à chegada do inglês, né? Hoje está um pouco menos, não está tanto mais assim, não. Mas lá na década de 90, estava bastante forte, assim, e presente essa preocupação. Tanto que existe até uma delegação do Ministério da Cultura que é responsável só por cuidar de questões relacionadas à língua francesa. E eles têm uma comissão de terminólogos responsável por cunhar termos, quando é o caso, né, para não deixar os empréstimos no inglês serem usados. Como eu falei, de uns 10 anos para cá, isso ainda existe, mas as pessoas têm usado cada vez mais os termos em inglês, então não está tanto assim. Mas na década de 90, início dos anos 2000, isso era muito forte. Tanto é que, por exemplo, o termo software, que é um termo que a gente usa, muito comum para nós aqui no Brasil, lá eles usam logiciel, que é outro termo completamente diferente, que foi um termo que foi cunhado justamente para não deixar o termo software ser difundido, tá? Então existe aí uma preocupação do governo francês de proteção linguística, né? Por isso também que a terminologia acaba sendo não mais desenvolvida, mas acaba tendo um reconhecimento maior do que a gente tem aqui no Brasil, que nunca aconteceu algo assim. E um outro exemplo que eu trago aqui é o exemplo do Canadá, mais precisamente no Quebec,
que é um Quebec. O Quebec é uma região onde se fala francês, né? A língua é a língua francesa. Então, o governo do Quebec criou o Office de la langue française, isso lá na década de 70, mais ou menos, para justamente ter esse papel de proteção da língua francesa, né? Não deixar o inglês dominar tudo. Então, fazer todo esse trabalho de tradução para os termos em inglês para os termos em francês, de cunhar termos em francês, né? E tá sempre cuidando da língua francesa ali. Então, por isso também que a terminologia acabou sendo mais desenvolvida e difundida e sendo mais, talvez, relevante, digamos assim, nesse local. Então, nenhuma dessas situações aconteceu aqui no Brasil. A gente nunca teve, pelo menos não do ponto de vista do dominante, né? Não de quem chegou e dominou, né, com a língua portuguesa aqui. Nunca teve uma disputa, de repente, com o espanhol, né, que foi a outra língua dominante que chegou do outro lado. A gente nunca teve isso, essa preocupação. O que a gente tem tido mais recentemente é uma preocupação do governo brasileiro com a acessibilidade terminológica. Isso a gente tem tido, e isso é mais recente. Fora isso, a gente não teve isso na nossa história. Então, tanto é que isso provavelmente explique o porquê que tantos profissionais lidam com terminologias, mas quase nenhum se autodenominam terminólogos, quase nenhum. E também talvez isso explique o porquê que exista pouca presença de terminologia nas formações iniciais no nível de graduação, em outras graduações que não sejam de letras, né, ou de linguística, como eu falei. E mesmo de letras, né, não são todas, na licenciatura, por exemplo, nem sempre tem. E onde que a terminologia ela é salientada, onde que ela aparece mais no Brasil? Na área acadêmica, para quem faz pesquisa em terminologia, basicamente. Então, eu me vi nessa situação, né, na área acadêmica, que eu gosto tanto, e pensei, falei, poxa, será que eu não vou conseguir trabalhar com a terminologia em outros contextos, se não fosse o contexto acadêmico? Será que é o único caminho que eu tenho no Brasil para atuar? Porque é onde a presença da terminologia acaba sendo mais forte em relação a outros setores. E em contextos institucionais, como eu falei, do próprio governo, né, do próprio governo brasileiro, mas é que eu trago a Fiocruz, né, a fundação, que é uma fundação que tem, como é que eu posso dizer, encabeçado esse movimento também de acessibilidade, dessa preocupação com a acessibilidade terminológica, mas não só tem feito isso, como tem contratado terminólogos para fazer isso. Terminólogos linguistas, né, terminólogos que tenham, de fato, uma formação para lidar com as terminologias e com a acessibilidade terminológica, não só para desenvolver materiais, mas também para dar cursos para outros profissionais, né, profissionais da área da saúde. Por isso que eu trouxe a Fiocruz como exemplo. Ela é uma pioneira, digamos assim, na área da saúde, nesse sentido aqui no nosso país. E isso é mais recente, né, alguns anos, poucos anos para cá, que isso tem acontecido. E aqui vamos aos exemplos, que é a última parte da minha fala para vocês. Eu selecionei aqui 5 áreas, mais acessibilidade terminológica são 6, para trazer alguns exemplos de possibilidade de atuação de terminólogos, ao mesmo tempo que eu vou apresentando algumas delas, eu vou dizendo sobre o que eu tenho feito também, tá? E a gente começa, então, com a área espacial, porque nem só de exatas ou biológicas, né? Enfim, vive um centro de pesquisa espacial, tá? Nessa vida. Eles também precisam não só de linguistas, mas de terminólogos, mais especificamente. E aí, o que que acontece, né? Eu trouxe o exemplo do CNES, que é o Centre National d'Études Spatiales, da França. E o que estava acontecendo com eles lá? Isso já tem uns 15 anos, mais ou menos, mais até, acho que uns 25 anos, mais ou menos, que eles deram conta disso. Nos projetos de longa duração que eles tinham lá, eles começaram a perceber que tinha problemas de comunicação ali, porque passava-se muito tempo, né, às vezes mais de 10 anos, entre um projeto que tinha começado e depois que ia da sequência. E aí os profissionais que iam da sequência não eram os mesmos que estavam no início, né? E aí tinha às vezes termos que eram obsoletos, que não eram mais usados, que entravam novos, não entendiam. Então a gente tinha uma questão ali, um problema de comunicação que estava relacionado à diacronia. Esses projetos de longa duração são aqueles projetos, por exemplo, que estão relacionados ao envio de sondas, né, que só atingem o seu destino depois de vários anos, né, após o seu lançamento.
ou várias gerações de um satélite ou de um instrumento que podem ser desenvolvidas ao longo dos anos, né? A equipe ela vai sendo trocada e eles começaram a perceber que tinha esse problema e eles precisavam de ajuda. E aí eles se deram conta de que sem um terminólogo, alguém que fosse especialista, especialmente em terminologia diacrônica, para poder ajudar nesse processo, eles não iriam conseguir. Então eles vieram com essa demanda. Obviamente que essa demanda ela acabou caindo na universidade, numa universidade da França para resolver. E aí os próprios terminólogos pesquisadores acabaram ajudando nesse processo e até hoje colaboram, né, com o QMES nesse sentido, tá bom? Parece um exemplo muito distante, assim, nossa, mas nunca vou fazer isso. Nunca digam nunca na vida de vocês. Nunca digam nunca, tá? Eu saio da França e trago um exemplo mais Brasil agora para vocês, um exemplo na área de automação industrial. O que que aconteceu aqui? Tem uma indústria de produção de celulose, né, eu não coloquei o nome, mas que ela está sediada no Mato Grosso do Sul, que há alguns anos atrás precisou implantar um maquinário novo lá. E era um maquinário desenvolvido por holandeses, né? Então, não só o processo de instalação, né, de vir essa instalação acontecer como os manuais, estava tudo em inglês, né, basicamente. E a empresa contratou um tradutor, um intérprete, para poder ajudar, para acompanhar todo esse processo de implantação, né? Faz todo sentido. E auxiliar nessas interações entre o português e o inglês. Só que qual que foi o desafio desse tradutor? O desafio dele foi que, na verdade, muitos termos em inglês não tinham ainda correspondência, não tinham equivalência em português. Então, ele teve que fazer todo um trabalho terminológico de criação mesmo de termos para poder conseguir dar conta do trabalho que tinha sido proposto para ele. Ele era um tradutor terminólogo que tinha formação para isso, por isso que ele conseguiu. Mas vejam que a demanda veio para um tradutor, que era, obviamente, um profissional que a empresa identificou que precisava, e precisava mesmo, mas não era só de um tradutor que a empresa precisava de um terminólogo, né, de alguém especialista em terminologia, tá? E aí, agora trazendo contextos institucionais e governamentais, eu poderia falar de vários, né? Porque a gente tem OMS, a gente tem ONU, a gente tem OTAN, tem várias instituições, várias organizações que lidam com a questão de gestão terminológica, mas eu trouxe a WIPO como exemplo, que faz um trabalho incrível de gestão terminológica. Quando vocês puderem, entrem no site deles e deem uma navegada, sobretudo no sistema conceitual que eles têm, né? O sistema de termos que eles têm lá é maravilhoso. A WIPO, para quem não sabe, é a organização mundial que cuida da propriedade intelectual, né? E então todos os documentos que estão relacionados ao processo de solicitação de patentes e bem como as legislações vigentes sobre o assunto é, são cuidados, né? Tudo isso é cuidado pela WIPO. E obviamente que são documentos que têm muitos termos e termos que não são só de uma área, são de várias áreas diferentes, né? E a WIPO tem uma equipe que cuida justamente dessa terminologia, da gestão terminológica nesse processo. Os terminólogos que trabalham lá, eles atuam na agência, sobretudo, para cuidar da harmonização terminológica, né, buscando um padrão de termos empregados nos documentos de diferentes países, que buscam os equivalentes nas línguas envolvidas, que são várias, e realiza o gerenciamento terminológico em registro de patentes. De novo, parece um exemplo distante de atuação, mas vocês podem, se vocês quiserem, ficar de olho não só no site da WIPO, mas até no da ONU, da OMS. Eles abrem chamada para estágios, sabem? É, e é super possível conseguir uma oportunidade dessa, sabe? De ir para lá, de trabalhar dentro de uma organização assim e de ter essa experiência. Principalmente para quem já tem a formação na introdução e queira ter essa vivência, essa experiência também numa atuação mais ligada à gestão terminológica. Então, fiquem de olho que é super possível. Eu falo isso e reforço tanto porque já fui aluno um dia e sempre quando eu via esses exemplos parecia tudo muito distante, né? E hoje eu já vejo que não, é super possível. Já faz uns 5 anos, 4, 5 anos, que eu trabalho como terminóloga em algumas demandas mais específicas do Ministério da Cultura da França e da ONU.
E aí, o que que eu faço nesses casos? Eu faço parte de uma equipe que é responsável pelo português brasileiro. Então, essas demandas específicas, quando elas vêm sempre no intuito da gente buscar os equivalentes em português brasileiro, porque materiais multilíneos estão sendo criados com algum objetivo. Eu trouxe um exemplo recente, assim, do Ministério da Cultura da França, que foi os Jogos Olímpicos. Então, eu participei da elaboração de vários vocabulários de vários esportes diferentes e que foram utilizados como base, né, para poder fabricar, produzir vários materiais que foram usados ao longo dos Jogos Olímpicos, com os diversos atletas que vieram de diferentes partes do mundo. E no caso da ONU, esse ano eu contribuí com os equivalentes português e brasileiro para a terceira conferência da ONU sobre os oceanos, que aconteceu no mês passado. Eu aprendi muito sobre a terminologia dos oceanos. E agora, neste momento, estou na equipe que está responsável por cuidar dos equivalentes em português brasileiro para o que vai acontecer no final do ano, né, que é a COP30, com certeza vocês já ouviram falar. Então, outro contexto completamente, né, de mudanças climáticas, negociações climáticas. Uma das coisas que mais me encanta no trabalho terminológico é justamente a gente mudar de área, quando vai de um trabalho para o outro, e a gente conhecer uma área nova, saber como que essa área se estrutura e se aprofundar mesmo. É um trabalho que eu gosto bastante. Fora esse trabalho de gestão, de construção conceitual, de sistema conceitual também, que é uma parte que eu gosto bastante. Então, sou eu, estou aqui de carne e osso fazendo esse tipo de trabalho. Vocês também podem fazer. Então, fiquem atentos às chamadas que tem nesses sites, tá bom? Um outro contexto, agora voltado mais para o mercado de trabalho, né, de empresas, nesse setor de empresas, eu trago esse exemplo que está nesse artigo, depois vai estar no final, que foi um estudo de caso dessa empresa, uma empresa lá do Sul, feito pela Alexandra Miller. O que que ela fez? Ela foi trabalhar nessa empresa, ela precisava ajudar a empresa a organizar os setores dela. Então, veja, é um trabalho que envolve tecnologia, mas é um trabalho que envolve outras competências, né? Outro tipo de, de objetivo, na verdade. Não é elaborar um glossário, não é elaborar um dicionário. Ela tinha que ajudar a empresa a se organizar internamente nos seus setores internos, para que ela pudesse, através disso, saber quais eram os processos de comunicação de um setor para o outro e conseguir ajudar, porque eram diferentes profissionais trabalhando junto, né? Então, ela tinha que conseguir dar um jeito de ajudar nesse processo de comunicação, fazer todo mundo se entender de uma forma mais organizada. Isso tudo tem a ver com o trabalho de gestão terminológica que a gente faz, né, no nosso trabalho, mas num contexto bastante diferente. Então, ela partiu, ela fez todo um levantamento, um estudo sobre segmentos empresariais recorrentes que a gente tem aqui, e fez depois um organograma da empresa, né, na qual ela trabalhou, que é esse organograma aqui. Então, ficou bem diferente do que é recorrente, né, porque ela teve que adaptar, tá? Então, um contexto bem diferente. E eu, este ano, eu estou trabalhando numa escola, é uma escola privada, mas é uma escola que ela tem... É um outro tipo de estruturação, diferente de outras escolas privadas. É uma associação, na verdade, que cuida dessa escola, então é um contexto bastante diferente. Tem conselho gestor, é tudo diferente. E vieram com essa demanda para mim, me perguntando se eu conseguiria ajudar a fazer mais ou menos isso, como organizar a comunicação interna da escola. E eu tenho feito esse trabalho desde o início do ano com eles, tem sido muito bom, porque as pessoas acho que elas só se dão conta do quanto a comunicação, né, nas empresas, em qualquer setor, é importante quando começa a aparecer os problemas, né? E às vezes elas não sabem identificar por que teve problema. Na verdade, foi só um problema de comunicação, só porque não estava estruturado da forma adequada, só porque não passou pelo caminho que era o mais adequado de acontecer, tá? Então, um outro contexto, fazer toda essa gestão de uma empresa para ajudar na comunicação interna. Aí aqui, estou quase fechando, eu trago um exemplo da área da saúde. Eu trouxe esse exemplo lá de Lyon, porque tem a ver com a vivência minha com eles lá. Como o centro de linguística aplicada deles, a universidade, né, também tem a Universidade de Medicina junto, assim, eles e têm os terminólogos que são mais especialistas em terminologia médica lá do Ceará, eles atuam muito em conjunto e fazem vários trabalhos que ajudam o hospital a melhorar a comunicação, principalmente com os pacientes, né?
E nesse caso aqui, foi uma demanda que veio do SAMU de lá, porque o que estava acontecendo? Eles perceberam que tinha uma demora na compreensão dos problemas de saúde que eram relatados nas chamadas, sabe? Então, quando a pessoa ligava, e aí um profissional do SAMU atendia, tinha um certo delay, assim, demorava para o profissional entender o que, que a pessoa que estava do outro lado, que coitado, estava apavorada porque aconteceu, né, alguma coisa aconteceu ali, ou outra pessoa caiu, passou mal, sei lá, até ela conseguir explicar o que é que aconteceu, a pessoa, não, o profissional entender e saber qual orientação passar para a equipe do SAMU, enfim, estava tendo essa demora. E em alguns casos ainda, além de ter esse delay, e assim, é uma demora, às vezes a gente pensa, é uma demora de 1 minuto, 2 minutos, mas em situações de risco, faz toda a diferença, né? Além dessa demora, em alguns casos, a situação ela era mal compreendida, ou pelo profissional do SAMU, ou pela pessoa que ligou, ou pelos dois, né? Não tinha, às vezes a comunicação não funcionava ali, e o que impactava na adequação e na velocidade dos cuidados médicos, né? E aí o que que eles fizeram? Vieram com essa demanda lá pro CERLA, como que a gente pode resolver isso? E aí eles, né, então a equipe começou a fazer todo um processo de entendimento, de estudo, de ver quais eram os problemas de interação, de estudar sobre isso e criar estratégias linguísticas para evitar que esses problemas pudessem acontecer. E a partir disso, a partir desse trabalho, desse levantamento, propor formações, treinamentos mais específicos para esses atendentes do SAMU, né, por meio de cursos que estivessem focados nessas estratégias, mas também letramento em saúde, em questões terminológicas, acessibilidade terminológica, né, e tudo mais. É um exemplo que eu gosto muito, porque para eles lá já está muito, parece claro, do quanto é importante a gente ter, né, um profissional como terminólogo ajudando na comunicação. E aqui no Brasil a gente tem tido uma Fiocruz, por exemplo, que tem sido pioneira nesse sentido, mas a gente ainda está dando passos de formiguinha, né? Eu tenho, faz um ano já, que eu estou tentando implementar um trabalho mais ou menos nesse sentido, num, na verdade, é uma faculdade de medicina que tem aqui em Rio Preto e tem 2 hospitais atrelados a ela, então já faz quase um ano que eu estou tentando implementar o meu trabalho como terminóloga lá dentro para poder ajudar em vários problemas, em várias situações que eles têm lá e demandas que eles têm, mas a gente acaba travando em algumas burocracias. A gente sabe que tem muita burocracia, principalmente quando se trata de órgãos públicos, né? Mas eu tenho fé que a coisa vai dar certo e que a gente vai conseguir fazer acontecer e servir de exemplo, né, de referência para que outros lugares isso aconteça também aqui no nosso país, né? E aí eu entro no último tópico, que é a acessibilidade terminológica. A acessibilidade terminológica, né, que é basicamente transformar a informação especializada, muito técnica, transformar essa informação de um jeito que ela possa ser mais acessível, que ela possa ser mais compreensível por um público leigo. E aí a gente tem que pensar nesse público leigo, quem é esse público leigo? É um público pouco letrado, que formação que ele tem, que aí varia, né? O nível de compreensão. Mas basicamente é isso. Eu gosto de ver esse trabalho de acessibilidade terminológica, como tradutora que sou, como sendo uma tradução intralinguística, né? A Maria José fala muito isso, ela defende isso também nas produções dela. É uma tradução intralinguística e eu concordo, porque é isso, a gente faz uma tradução dentro da nossa própria língua para que para aquele texto se torne mais acessível. E só que esse trabalho, ele tem estado mais presente ainda no contexto acadêmico, aqui no Brasil, por meio da produção de dicionários, de glossários mais acessíveis, né? Então, a gente tem uma série de teses, de dissertações que têm feito trabalho nesse sentido. Voltando para o Sul, lá para a professora Maria José, na Federal do Rio Grande do Sul, que tem uma equipe grande e que cuida disso, super referência, né, no Brasil. Eles desenvolveram e continuam melhorando essa ferramenta que é a MedSimples, que é como se fosse um Google Tradutor, mas ele traduz o texto, que é muito técnico, para se tornar mais acessível, né, menos técnico. Fantástico esse trabalho. Então, a gente tem uma presença maior, assim, no contexto acadêmico, ainda não é tão grande perto de outras áreas, mas existe. No contexto institucional, como eu falei para vocês, o governo brasileiro, ele tem se preocupado com isso, por motivos óbvios, né? A gente tem uma população brasileira aí que beira mais ou menos os 25% de pessoas com
letramento, baixo letramento, né, que a gente chama aqueles casos em que a pessoa ela tem um problema de letramento funcional. Então, a gente é uma parcela grande na nossa população. Então, o governo brasileiro ele tem desenvolvido alguns materiais, mas quando eu vejo os materiais que são desenvolvidos, os resultados, eu vejo tantos problemas que tem, porque falta, nem sempre tem um terminólogo especialista nisso nas equipes, né, que fazem esses trabalhos, mas existe esse esforço, pelo menos um reconhecimento governamental no nosso país, do quanto isso é relevante, eles têm tentado é, trabalhar com isso nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, principalmente do que a gente viveu, né, em termos de tudo que aconteceu, né, de desinformação e tudo mais, vocês se lembram bem? Então, tem tido essa preocupação. E a Fiocruz, como eu já comentei com vocês, que é uma pioneira e que tem feito um trabalho muito sério, muito bacana, que eu espero que seja adotado em outras instituições, não só da área da saúde, né, mas de outros campos também. E aí eu trago o último exemplo, mais relacionado ao mercado, que eu não vejo ninguém falando sobre isso, mas são os trabalhos relacionados ao marketing digital, né? Não sei se entre os alunos eles se interessam, né, por marketing digital, mas é um campo que tem tudo a ver com acessibilidade terminológica, né, com essa tradução intralinguística. Eu tenho feito alguns trabalhos assim também, de consultoria, né, de assessoria para outros profissionais que têm ali as suas redes sociais e que querem divulgar, muitas vezes querem criar um lugar de fala assim conceituado, né, que tem assim, uma formação bacana, que estuda sobre aquilo, que lê artigo científico, mas muitas vezes não sabe como passar isso para para a rede social de uma forma mais simples, mais acessível, acaba ficando muito técnico muitas vezes, ou para quem é de fora lê e não faz sentido. Então, eu tenho feito esse trabalho de consultoria com profissionais de diferentes áreas para ajudá-los com os métodos que a gente tem para acessibilidade terminológica adaptados para o que a gente tem de estudos também de métodos no marketing digital relacionados à criação de conteúdo na internet, para transformar o conteúdo técnico especializado num conteúdo mais acessível, nesse contexto mais específico, para esse público que está ali nas redes sociais. É um campo super possível de atuação para quem também está se formando aí, enfim, como tradutor, como terminólogo, tá bom? E bom, para encerrar, terminólogo no mercado de trabalho, profissão recente e desconhecida. Acho que todo mundo, espero que todo mundo concorde que é desconhecida, né? Que recente não é. Claro, se a gente for comparar com outras profissões, né, a gente tem profissões muito mais antigas, né, muito mais antigas, mas, como eu falei, os terminólogos estão aí pelo menos desde o século XVIII, né, desde o século XVIII, ali escondidinhos atrás de uma outra profissão. O problema maior, na minha visão, é que a gente não fala, não tem a consciência, né? O profissional ele não tem a consciência de que ele também é um terminólogo, que ele, naquele momento ele está atuando como terminólogo, ele não diz isso, não tendo a consciência, não dizendo, o outro também não sabe, e aí a gente continua desconhecido. E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, e fiquei muito feliz de novo por ter essa oportunidade, por estar falando sobre isso. É, então, obrigada por terem dado a voz a esse profissional hoje no evento de vocês. Oi, Beatriz, muito obrigada pela É, sua fala. Nossa, que bacana a questão do mercado de trabalho para terminólogos. Realmente, assim, é algo que a gente não pensa, né? Só tentando abrir meu vídeo aqui, Igor, acho que estou desabilitada. Assim, queria te dizer que percebi a importância da terminologia para os canadenses, por exemplo, que você estava mencionando, né? Estou tentando iniciar o vídeo aqui. Acho que daqui a pouquinho eu consigo. Iniciar. Está dizendo aqui que. Acho que só você mesmo, viu, Igor? Não consigo. Deixa eu ver se de novo. Eu estou pedindo para você. Eu tô clicando para iniciar, mas ele não está deixando, não. Mas não, da minha parte eu já te autorizei. Tá, iniciar. Ele fala assim, inicia mais tarde. Não, mas vou concluir rapidinho.
Só para vou tentar abrir depois que a Silvana começar a falar. Quando eu estava lá fazendo o pós-doc, eu fiz algumas aulas, algumas disciplinas, e a questão do logiciel, que você falou, né, quando eles estavam ensinando aos alunos usarem CAT tools, né? Então, eles falavam logiciel o tempo todo. Então, ou seja, é o computador, a máquina, o software, era mais ou menos tudo o que eles queriam dizer. E quando escapava e eles falavam, por exemplo, software, alguma coisa assim, na sequência eles pediam desculpas para as pessoas. Você, olha, desculpa, não era essa a palavra, gente. Aí eles voltavam com o francês do Quebec, né, que era na Universidade de Montreal. Eu achei isso muito curioso. Então você percebe que você acabou de falar mesmo sobre a importância da terminologia para determinados países. Isso me chamou muita atenção. Porque aqui, se você disser ou não disser, se você falar programa, alguma coisa assim não faz tanta. Isso, travou para mim, não sei se... Microfone. Achei que era o meu, É, mas foi o dela que desligou, né? Igor, avisa a Mari que ela tá sem som. Bom, enquanto a Mari volta, vamos continuando aqui. Beatriz, obrigado pela sua fala, foi muito interessante, né? Principalmente os exemplos que você trouxe, né, no final. Essa questão da competência do terminólogo também é bem interessante, porque a gente discute tanto, né, a competência tradutória. Eu sou uma das professoras que dá a disciplina de terminologia aqui, né, no nosso curso de tradução. Eu trabalho também com corpos, né, eu geralmente dou a disciplina de corpos. E eu fiquei pensando, né, várias coisas que você trouxe, essa questão da acessibilidade, né, que, como você disse, está em alta hoje, eu acho que ela é bem importante, né? Primeiro porque talvez ela até force, né? Você estava falando, eu fiquei pensando, né? Acho que ela vai ajudar, né? Porque como o governo vai precisar investir nessa questão da acessibilidade, ele vai precisar investir em terminologia, né? Porque se não tiver terminologia, o que você vai simplificar, né? Talvez isso exato. seja um bom caminho. Mas eu gosto muito de falar, assim, embora o termo, né, acessibilidade tenha sido pensado, né, para pessoas com mais dificuldade ou com menor letramento, eu gosto muito de falar que a acessibilidade é para todo mundo, né? Assim, Sim, recentemente eu tive um problema de saúde e eu precisei lidar com questões médicas e jurídicas. E assim, eu não entendia nada, né? E assim, então a exato. acessibilidade também é para esses contextos, né? Sim, Em que, apesar de ser letrada, não sou letrada nesse contexto, nessa área de especialidade, né? E eu não sei se você viu o livro que foi lançado, acho que ano passado, tá? Que a Finato, né, trabalhou junto, o livro de processamento de linguagem natural, que é daquele grupo, né, das brasileiras em processamento de linguagem natural, né? sim, Então, esse livro está sim. muito interessante sobre essa questão, né, da acessibilidade da história e da simplificação, né? E quando você estava falando, eu lembrei, agora eu não me lembro quem que é que fez um dos artigos, um dos capítulos, né? Mas eles trazem essa questão que você trouxe do hospital, né? E inclusive mais um exemplo de que essa questão, né, de acessibilidade não é só para quem tem baixo letramento, né? Tem uma das pesquisas falando, né, que agora, até provavelmente pela essa questão da IA, né, os hospitais estão começando esse processo de informatizar os prontuários, por exemplo. Né? Porque o que Uhum, acontece no hospital? O médico, não o enfermeiro, quem está lá trabalhando, preenche aquele prontuário com um monte de informação do seu próprio jeito e outras uhum, pessoas no hospital não conseguem ler. Hoje, imagine daqui a 5, 10 anos, né? Ou seja, aquilo ficou um exato. material inacessível porque não existe uma discussão de terminológica. Quando a gente pensa, é óbvio que os médicos, os enfermeiros, ou todo mundo que está trabalhando precisa escrever numa linguagem que comunique para que a outra pessoa Sim, entenda o que você está escrevendo, né? Mas exatamente. aí o óbvio não existe, né? Então eles estão tentando fazer um banco de dados, né, com esses prontuários, mas é uma missão impossível, porque cada um anota no prontuário de um jeito. Então, até para criar um banco de dados dessas informações, precisa primeiro de um trabalho terminológico, né, para as pessoas entenderem como que elas vão organizar essa informação. Então, assim, né, essa questão, a terminologia, né, abrange várias áreas,
E aí eu acho que foi muito legal na sua fala, né, para os nossos alunos, né, que estão aqui nos ouvindo, né, pensarem, né, que é, o curso de tradução abre várias portas, né? E apesar de hoje a gente estar discutindo essa questão da IA, por exemplo, né, que vai, né, tirar o tradutor, assim, tem tanto trabalho nessa área da indústria da língua que, assim, se um dia a IA substituir a gente, vai ser daqui a muito tempo, né? Porque a IA, vamos pensar nesse exemplo, eu achei muito interessante esse exemplo do hospital, né? Ou seja, para treinar a IA, para ela entender a linguagem médica, primeiro você precisa de um trabalho humano gigantesco de informatizar, de criar uma terminologia para ser usada dentro do hospital, não é nenhuma questão de acessibilidade para baixo letramento, né? Sim, Então, criar uma terminologia para ser usada dentro dos hospitais e para isso depois ser digitalizado, para depois você treinar uma IA, ou seja, tem muito trabalho aí para ser feito, né? E aí acho que a sua fala mostra bastante isso, né? Os exemplos que você trouxe são muito interessantes, né? Das empresas. Quando você estava falando das empresas, eu lembrei, a gente teve uma aluna do TCC recentemente que fez sobre a gestão terminológica na nossa empresa júnior, que é a Babel. Porque os alunos, eles ficam pouco tempo na Babel, né? Eles ficam um semestre, um ano, e aí eles vão embora. Então, se eles não conseguem deixar essa terminologia que foi utilizada nos trabalhos de uma forma organizada, nenhum aluno que vem depois consegue resgatar isso, né? E aí a gente, essa exato. aluna fez o TCC sobre isso, e aí ela viu, né? Se cada um que ia fazer um glossário, fazia um glossário de um jeito, né? Então, depois, como é que a gente junta? Então, precisa de ter essa preocupação. E olha, né, que é um contexto acadêmico. E ainda assim são Sim, questões. Porque, como você falou, né? O nosso país não tem essa cultura desse trabalho terminológico, que também é uma coisa relativamente recente, graças à tecnologia, ao computador, né? Antes disso, sim. imagina fazer isso tudo no papel, né? Então é uma coisa recente. Mas assim, aí tem muitas, né? Muitas áreas que podem ser trabalhadas aí. Mari, se voltou. Eu voltei, dá para me ouvir agora? Não, mas só para terminar, não sei até É, que parte vocês ouviram, Bem mas no inicinho você caiu. então eu disse que fiquei muito assim surpresa no Canadá quando eu fiz o pós-doc na Universidade de Hum, Montreal, que os sim, professores se sim. desculpavam, né, com os alunos quando usavam uma palavra estrangeira, como foi o caso do logiciel. E também que eu ia comentar que eles têm, na verdade, várias empresas de tecnologias em Montreal, né? Mas tem uma em específico, que não sei se vocês já ouviram falar, que é a FlowFit. Essa FlowFit, na verdade, eu me lembro assim que era uma Translation Business Management System, é um TBMS. Então, o que que esses sistemas faziam? Então, esse sistema faz, né? Na verdade, existe ainda com assim muitas melhoras, mas interface com Trados e MemoQ. Mas ele tem um sistema, né, que olha para a terminologia de forma diferente. Então, tem várias outras tecnologias para os bancos terminológicos dentro da FlowFit, né? Essa TBMS, como eles gostavam de chamar lá, né? Porque ela é business, porque ela extrapola, né? Você está falando de um grande negócio, não importa que seja hospitalar ou escolar ou uhum, industrial. Então, assim, é uma ferramenta que vai tratar a terminologia de maneira diferente, né? Então, assim, é que você sim. estava mencionando, né, a questão da importância para alguns países. Mas, Beatriz, não sei se você consegue ou pegar uma pergunta que está ali no Q&A, não sei se dá para Eu você. tô. Ah, tá. No chat não tem Abri. nenhuma pergunta, não. Ah, tá. No Q&A tem uma. Eu vi aqui, tô vendo aqui do Hermano, né? Hermano José. Isso. Querem que eu leia? Vou ler, né? Porque eu acho que tem gente que não tá E vendo. às vezes não acessa. É, sobre essa questão da manutenção da língua. Não existe uma diferença entre a língua e a terminologia, ou seja, a terminologia se refere a essas palavras específicas que precisam de uma definição situada, relativamente estável, diferente de dicionário, mas a manutenção de uma língua inteira, como o catalão, o francês, não tem uma relação direta com a terminologia, certo? Ou qual seria exatamente essa relação entre manutenção da língua e terminologia? Então, essa é a primeira. Depois tem outra sobre
produção de Depois ele dicionário. complementa, reforçando qual que é a diferença da lexicologia para a terminologia, ou seja, tá dentro da primeira. Ah, tá, é verdade. Tá, lexicografia e terminologia. Então vamos lá, duas coisas, né? Depois tem e da Cíntia, aí eu vejo da Cíntia. Duas coisas, né? Dentro da língua, a gente tem as terminologias, né? As terminologias, elas não estão separadas da língua. Elas fazem parte, é como se a língua fosse uma caixa grandona e dentro dessa caixa a gente tivesse caixinhas que são as terminologias. E então a preocupação, por exemplo, do catalão, no caso, né, da língua catalã, ali na região da Catalunha, era que se a língua, né, se o catalão, ele tinha ficado quase uns 40 anos sem ocorrer em contextos oficiais, em contextos institucionais, em contextos educacionais. Só se usava o espanhol. Então, a língua ela não era usada nesse contexto, nesses contextos mais específicos, né, que são contextos em que as terminologias específicas aparecem. E como ele deixou de ser usado, acabou que foram ficando buracos, digamos assim, na língua catalã, em relação a essas terminologias mais específicas. Então, esse trabalho de revitalização do catalão, ele precisava tocar esse trabalho de revitalização das terminologias, de criação de terminologias, porque senão ele não ia conseguir, né? O governo, do ponto de vista institucional, educacional, enfim, ele não ia conseguir manter a comunicação dele interna na língua catalã, né? Pense assim, nesse sentido. Não sei se isso explica o porquê da relação entre a revitalização da língua com a terminologia. Mas eu entendo que é por esse caminho. E aí, em relação à distinção entre terminologia e lexicografia e lexicologia, na verdade, é sempre difícil fazer essa distinção, né? Eu entendo claramente. A gente tem no Brasil uma tradição, digamos assim, de considerar, né, as ciências do léxico, né, essa grande área, ciências do léxico, dentro delas estão a lexicologia, a lexicografia e a terminologia, terminografia aí. E eu entendo que é difícil fazer essa distinção, né? Porque, a grosso modo, parece que a lexicologia, a lexicografia cuida da língua geral e a terminologia, a terminografia das línguas especializadas, né? Mas, na prática, às vezes não é bem isso que acontece, porque a gente também tem dentro da lexicologia a possibilidade de cuidar de léxicos especializados, né? A gente tem a lexicologia especializada que faz isso. O que que acontece, pelo menos do que eu tenho, né, de vivência acadêmica e científica, é que a terminologia, ela, como disciplina científica, ela tem teorias e vertentes que estão relacionadas a ela e que seguem, muitas vezes, algumas etapas de trabalho ou métodos de trabalho que, em alguns casos, se diferenciam de outras linhas que a gente tem na lexicologia. Isso acontece. Mas o que eu vejo também é que existe uma questão de posicionamento, né, do pesquisador às vezes dizer, não, eu só vou trabalhar com por exemplo, pesquisadores lexicólogos, e aí só vai nessa linha, e aí não traz ninguém da terminologia, ou só na terminologia, e só trabalha com pesquisadores em terminologia, né, só vão citar os pesquisadores em terminologia, ou às vezes faz uma mescla, existem alguns que fazem isso também. Mas é sempre importante a gente ter esse, né, entendimento do que é uma terminologia. A terminologia é esse conjunto de termos que está relacionado a uma área. Essa área ela pode ser uma área técnica, uma área científica, mas também pode ser uma área temática, né? Porque senão a gente entra em outras questões. Vocês estão me ouvindo? Porque meu fone acabou a bateria, eu tirei. Se a gente pensar, por exemplo, em outras línguas que não têm, né, a mesma potência, digamos assim, ou dominância, que línguas, por exemplo, como o português, se a gente pegar, por exemplo, outras línguas, línguas indígenas, a gente vai para dentro dessas línguas e a gente vai identificar um vocabulário ali, um léxico específico de algumas questões temáticas, né? Às vezes em questões relacionadas à medicina ali dentro, né? De tratamentos ali dentro, de culinária, enfim, específicos. E aí, só porque não é científico, que não chegou nesse patamar, não vai ser terminologia, é também. Entende? Então, assim,
Então, o que eu gosto de dizer quando eu digo para os meus alunos, mas o que é terminologia? É um léxico específico ali, que dentro de um contexto específico, ele vai denominar conceitos específicos, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar essa relação entre o termo, né, e o contexto em que ele ocorre, né? Independente desse contexto qual seja, tá? Espero que tenham conseguido tirar a dúvida e responder. Agora, Cíntia. Alguém? Não, falando, acho que não, né? Beatriz, que conselho você daria para o tradutor literário que tem de lidar com termos técnicos no contexto de uma narrativa de ficção? Quando uma personagem tem uma determinada profissão, é um desafio, né? Para o tradutor literário. Um grande desafio. E qual que é o meu conselho? Por isso, assim, o meu conselho é: aproveitem a formação em terminologia, né? O máximo que vocês puderem, porque ela vai ser útil em diferentes contextos. Então, no caso de uma obra literária, se esse tradutor tiver uma bagagem, né, que ele conhece a metodologia de trabalho terminológico, ele sabe, então, qual que é a primeira etapa, o que que ele tem que fazer, né, em primeiro, segundo, terceiro lugar, para ele conseguir fazer um levantamento, de repente, dos termos que estão ali, para ele entender melhor sobre aquela área. Ele vai ter que fazer uma pesquisa sobre aquela área para conhecer um pouco melhor. Às vezes, vai ter que conversar com especialistas daquela área também para tirar suas dúvidas, para conseguir fazer essa tradução, né? Então, esse acho que é o principal conselho que eu possa dar: aproveitar essa formação relacionada à terminologia, porque não é só uma questão relacionada a um contexto técnico, por exemplo, como a Cintia trouxe aqui. Às vezes é uma obra mais antiga, né? E às vezes os termos que são usados relacionados àquela profissão, na época que aquela obra foi escrita, não são mais os mesmos hoje. Então, na hora de fazer uma tradução, o tradutor também tem que ter esse olhar, esse senso crítico na hora de fazer as pesquisas, de ver o que que ele vai encontrar e como que ele vai solucionar isso, né, ali no trabalho dele. Por isso que o contato com especialistas ajuda bastante nesses casos mais específicos, assim, quando tem essa questão diacrônica envolvida, né, no trabalho. Beatriz, tem no bate-papo um comentário. Consegue ver? Ou você quer que eu leia? Aqui é da Francisca, né? Francisca, isso. Eu gostaria apenas de reforçar com dois exemplos o que a Beatriz falou sobre o cuidado francês com a terminologia. Eu dei aulas na Universidade de Nancy e o CAPEL, o Centro de Pesquisa Linguística Aplicada, Ensino de Línguas, onde fiz mestrado. Fazia um trabalho de melhorar os serviços de saúde no Hospital de Nancy, usando terminologia. Atualmente sou tradutora e intérprete em Metz, onde moro atualmente, e fui convocada uma vez para traduzir aulas para operários portugueses que foram admitidos numa empresa francesa. Antes de dar início ao trabalho de tradução, me enviaram um material extenso de terminologia que seria usado nas aulas. Aí, ó, mais um contexto, É, a né? Francisca está na França, ela é nossa participante desde a Jatrade 1, né, Nossa, Francisca? que delícia, tá em Metz, delícia de cidade. Mas estão vendo, gente, a tradução, né, em diferentes contextos, tem a ver com aulas, né, a tradução de aulas, interpretar, já fiz isso também, interpretação simultânea de uma área específica. É, então, assim, valorizem a formação em terminologia e o que vocês puderem fazer de plus, sabe, a mais, façam, porque vai fazer diferença. Independente do trabalho, da linha que vocês seguirem, tem vários caminhos possíveis, né, para o tradutor atuar. Como desses que eu falei, mas vários outros. Acho que daria para ser a última pergunta, né? Porque você já está mais de uma hora falando, né? Você deve estar cansada, Beatriz. Mas olha só, é do Hermano no Q&A, dá uma olhadinha, por favor. No viés pós-moderno dos estudos tradutológicos, muito se fala sobre as questões de fidelidade e equivalência. Você acha que os dicionários terminológicos bilíngues resolvem o problema de fidelidade e equivalência? Você acredita que é possível fidelidade e equivalência na tradução? Quantas perguntas difíceis. Responder. Nossa, mas muito boas. Obrigada, Armando. É sempre bom refletir sobre isso. Primeira coisa, sim,
o que seria, né, fidelidade ao texto, né? O que que seria essa fidelidade? Seria fidelidade ao conteúdo do texto? Seria fidelidade ao público do texto, né? O que é essa fidelidade? Acho que primeiro ponto, né, a gente tem que sempre partir, eu sempre penso nisso, quando eu vou fazer um trabalho, a quem né, de que forma que eu vou ser fiel ao que está sendo colocado ali. Porque a gente sabe de todas as questões linguísticas, né, de cada língua tem as suas particularidades, então 100% a gente sempre tem que adaptar alguma coisa, né? Isso faz parte. Então, acho que a fidelidade ela é mais ampla do que uma questão conteudista, né? Quando a gente fala de tradução. E, e no caso dos dicionários terminológicos bilíngues, se eles resolvem o problema, de certo, assim, primeiro, depende muito de quais são esses dicionários, né? Quem foi que elaborou esses dicionários? Eu falo isso porque a gente tem alguns dicionários que não foram elaborados propriamente por lexicógrafos, por terminógrafos, né, por especialistas na elaboração de dicionários. E a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente se depara com esse tipo de referência e não adotar cegamente o que essa referência nos dá de informação, porque tem sim problemas, né? São boas referências, são bons pontos, né, pontos de partida, mas tem. Então a gente tem que sempre ter um senso crítico e desconfiar, né? Validar, verificar, né? E não, tá ali, eu vou adotar e acabou, né? Resolvi meu problema. Passei para frente, vamos pro próximo. Não é bem por aí, né? Então tem que ter, isso é importante. A primeira coisa é essa, né? A segunda coisa é essa questão da equivalência, né? O que é a equivalência, né? O que seria isso? No ponto de vista da terminologia, a gente tem diferentes linhas, né? Diferentes propostas de como estabelecer um equivalente, né? Quais são os critérios que a gente vai utilizar para estabelecer equivalente? Essas propostas, os critérios mudam nessas propostas, né? Então, um equivalente, acho que ficou muito associado que parece que a equivalência é igual, né? 100%. Mas não é isso, né? No caso da terminologia, acho que isso acaba entrando em conflito em alguns estudos tradutológicos, né? Quando preferem, por exemplo, não usar equivalência, usar correspondência, essa questão terminológica também de posicionamento. Mas na terminologia, ainda que o termo equivalência seja usado, se entende, obviamente, que não é uma equivalência 100%, uma equivalência total e que tem que ter os critérios que são adotados ali para defender aquela equivalência. Não é tão simples assim. Então, olhar só um dicionário não vale, não é um critério que vai sustentar essa equivalência. Tem vários outros. Então, a gente tem que checar, por exemplo, se aquele termo, além dele denominar o mesmo conceito, um conceito que é provavelmente parcialmente igual, porque nem sempre é 100%, né? Se a gente pegar em áreas como direito, por exemplo, é muito difícil a gente ter conceitos que são 100% equivalentes, não temos, parcialmente sim, né? Mas 100% é muito difícil. E além do conceito, a gente tem que olhar a questão do uso, por exemplo. Esse termo ele é usado no mesmo contexto, tem o mesmo uso, é o mesmo nível de discurso que eu estou falando, né? Nas duas línguas ali, ou mais línguas que estão sendo trabalhadas. E aí uma pesquisa incorpora, né, ajuda bastante nesse trabalho. Então, é, era isso só que eu queria chamar a atenção. Quando a gente fala de equivalência, é, pelo menos eu, né, nos meus trabalhos, pesquisas acadêmicas e outros, né, que fazem pesquisas em terminologia também, eu sempre vejo esse cuidado de mostrar quais são os critérios, de adotar esses critérios e de fazer essa ressalva, de entender que não é 100%, né? Acho que é isso. Espero ter respondido também. E a Silvana, né? Silvana, acho que também é uma última pergunta. Você tinha falado de corpos e agora você falou de corpos de novo, né? Como eu sou professora de corpos, né? Eu queria te perguntar, assim, você provavelmente conhece o COCA, né? Que é o Contemporary ah, E, Corpus of English, e o COCA tem uma ferramenta, né, legal para você olhar essa questão diacrônica de algumas palavras, né? Eu queria saber se por acaso você conhece outros corpos de outras línguas, né, do francês, no caso que você trabalha mais, que apresenta isso, porque a gente só está tendo isso para inglês, né? não, dessa forma não desconheço, assim, não tem. Para o francês, por exemplo, para o espanhol. Então, os trabalhos que a gente faz, vão ter que fazer, é constituir o corpus do zero, né? E os corpora bem específicos,
É um trabalhão, né, na verdade. Então, tem grandes projetos sendo. Tem um projeto mesmo, por exemplo, ao qual eu estou vinculada lá em Lyon. A gente tem o financiamento da ANR, né, que é a Agência Nacional de Pesquisa lá, que é justamente para trabalhar corpos de documentos juramentados, do ponto de vista diacrônico, né, fazer todo um levantamento, porque não tem, porque falta mesmo. É um desafio, assim, grande no trabalho. É, mas acho que daqui para frente, com essa questão, né, da automação e da IA, vai crescer bastante os corpos de outras línguas. Acredito que Era sim. isso. Obrigada, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço. Ok. Beatriz, acho que vamos encerrando. Não sei se você quiser comentar mais alguma coisa ao final, mas queria te agradecer imensamente pela participação, pela disponibilidade e dizer assim que foi realmente um prazer ouvir você no sentido não só da sua simpatia, viu? Porque você é muito simpática, mas assim no sentido dessa generosidade para falar de mercado, para falar de ciência. Também fiquei surpresa com o fato de tentarem retraduzir, né, o Euster para ver o que tinha de novo na obra. Né? Essa retradução pode trazer algumas novidades para a gente sobre a TGT, iluminar mais a TCT, enfim, fazer muita coisa com essa obra que é inaugural realmente. Assim, a questão da importância mesmo para tradutores, né? Quando você diz, o Brasil se importa pouco com a terminologia, na esteira disso também se importa pouco com a tradução, né? Então, estudos terminológicos, e estudos tradutórios, tradutológicos, estudos da tradução, como a gente quiser se afiliar aí, acabam sofrendo com esse desprezo realmente. Então, eu acho que se você conseguir esse projeto em São José do Rio Preto, por exemplo, né, se você vai se inserindo também em outros contextos, mostrando a importância, vai chegar um momento também que isso, né, pode ser que eleve aí a categoria como um todo, né? Não só em termos profissionais, mas como também em termos acadêmicos, né? Então é isso. Então achei assim muito bacana, muito esclarecedora a sua exposição. E eu queria te convidar, caso você queira amanhã cedo, naquele link da programação que a gente te mandou, se você quiser entrar na mesa de inteligência artificial, tradução automática e projetos de tradução. O professor Igor, que está aqui com a gente agora, vai estar na mesa amanhã com a professora Sheila Castilho, da Irlanda, se você quiser. Ou então, à noite, né? Fica à vontade, você também é nossa convidada da Jatrade, tá bom? Obrigada. Tentarei participar no que eu puder. Porque às vezes fica difícil, né? Muita coisa para fazer, tá certo. É, Então, tá bom. Mari, Ah, tinha uma pergunta no chat sobre quando as palestras vão estar disponíveis. Então, só para avisar o pessoal que, né, demora um tempinho depois que encerrar o evento para a gente organizar todo o material e colocar no YouTube, mas, né, em breve, aí, mês que vem, já deve estar lá. a gente vai fazer a transmissão para o canal da Jatrade no YouTube, mas tem algumas edições, exatamente. Então, pode ser que demore mesmo, ok? Então, boa noite a todos, boa noite a você. A filhota já está na cama, Beatriz, então tem que correr lá para ver se está tudo bem. eu tô grávida ainda, né? É que não dá pra ver, né? Então, na autodescrição nem falei, mas se tivesse pessoalmente, eu até falei, tô tendo uma barriga aqui. Ai, não, Beatriz, então você tinha que ficar aqui 15 minutos. Você nos fez Imagina, essa gentileza de estar uma hora, por favor. Ah, imagina, então tá vai ser um grávido, meu prazer. Deus, né? Mas tudo bem, Parabéns. parabéns mesmo. Fiquei até chateada agora, assim, ai, meu Deus. Ok, mas tá confortável aí, pelo menos, né? Tá, não, super bom, não, é um prazer. Ok. Espero que você possa vir para Uberlândia, já que você fica entre Lyon e aqui, de repente tem um Gostaria de momentinho. voltar, já fui para Uberlândia em outras oportunidades, em outros eventos, né? Um carinho também. Ok, então tá. Olha, pessoal, obrigada também aos participantes, né? Estamos terminando sempre as nossas noites com 40, 50 pessoas, 60, então tá bem bacana a Jatrade desse ano com muita participação. Então, obrigada a todos, boa noite a todos, bom Valeu, descanso aí para você, viu, Beatriz? Obrigada, gente. Tchau, até tchau. amanhã, gente. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.